A solidão de um homem não é o fim da história. É o capítulo onde Deus escreve, em segredo, o propósito que transformará a sua vida e o mundo ao seu redor. Alguma vez te perguntaste se o fato de viveres sozinho, como homem, sem esposa, é parte do plano de Deus ou simplesmente uma consequência do mundo moderno? A Bíblia nos oferece uma chave poderosa. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, versículo 18. Estas palavras, pronunciadas por Deus no princípio da criação, não falam apenas de companhia, mas de propósito, design e missão compartilhada. Hoje, exploraremos o significado espiritual da solidão masculina, revelando se ela pode ser parte de um chamado divino ou se indica uma desconexão com o propósito de Deus. Vamos mostrar como discernir se tua vida solitária está alinhada com a vontade celestial ou se há passos que deves dar para avançar rumo à tua plenitude. Estás pronto para entender o que Deus tem reservado para ti? Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir o propósito da sua solidão e não esqueça de se inscrever para não perder o final surpreendente. Desde o princípio dos tempos, a solidão tem sido uma estação espiritual profunda, misteriosa e muitas vezes mal compreendida. Quando um homem vive só, sem esposa, a maioria das pessoas ao seu redor tende a perguntar-se o que saiu errado. Alguns olham com pena, outros com julgamento e outros simplesmente com confusão. No entanto, poucos param para contemplar que essa solidão, em vez de ser um erro ou uma carência, pode ser parte de um design divino. Nem todos os desertos são castigos. Alguns são salas de aula onde Deus molda o que depois usará com poder. A Bíblia está repleta de homens que passaram por longos períodos de isolamento antes de cumprirem o propósito que Deus tinha para eles. E nesse isolamento, nesse aparente vazio, ocorreu o mais importante. Deus trabalhou no profundo do seu ser. Porque para que um homem seja verdadeiramente útil no reino, primeiro, ele deve ser transformado interiormente. Moisés, por exemplo, foi criado no palácio do faraó, rodeado de luxos, comodidades e prestígio. Mas Deus não o chamou enquanto ele estava no Egito. Foi no deserto de Midian, sozinho, pastoreando ovelhas, durante 40 anos, que Deus lhe falou por meio da sarça ardente. Foram 40 anos de silêncio, de anonimato, de isolamento. E para quê? Para formar um caráter obediente, quebrantar o orgulho egípcio que ainda vivia em seu interior e ensinar-lhe a ouvir uma voz que não se grita, mas que se sussurra. Em Êxodo 3, versículos 1 a 4, lemos: Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Este momento-chave transforma o isolamento em encontro e o silêncio em chamado. Este padrão não é casual, é divino. Elias também conheceu a solidão como ferramenta de Deus. Após profetizar uma seca, foi enviado ao ribeiro de Querite, afastado de todos. Ali, Deus o alimentou por meio de corvos. Não havia audiência, não havia aplausos, não havia reconhecimento, apenas um profeta e seu Deus. E foi exatamente nesse lugar, nessa etapa de silêncio, que Elias aprendeu a depender de Deus de forma total, sem distrações, sem interferências humanas. Em 1 Reis 17, versículos 5 e 6, lemos: E Elias foi e fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Este trecho não apenas mostra um milagre, mas um princípio. Antes de usar um homem para falar às multidões, Deus o leva a escutá-lo na solidão.
O próprio Jesus começou o seu ministério público após passar 40 dias sozinho no deserto. Embora fosse o Filho de Deus, embora não tivesse pecado, precisava desse tempo de separação para confirmar sua identidade, resistir à tentação e preparar seu espírito para a missão que o aguardava. Em Mateus 4, versículo 1, diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este versículo é crucial, porque não foi o inimigo quem o levou ao deserto, foi o Espírito. Ou seja, fazia parte do plano de Deus, e se Jesus, sendo perfeito, precisou desse tempo à parte, quanto mais nós. Por isso, se hoje és um homem que vive só, sem esposa, é essencial que não caias na armadilha de acreditar que estás incompleto ou que tua vida está em pausa. Há momentos em que Deus nos aparta, não para nos castigar, mas para nos preparar. Há estações em que o ruído da vida deve cessar para que possamos ouvir com clareza a direção divina. A solidão, quando vivida em obediência e busca, não é uma maldição, é um altar. Muitos homens não entendem isso e se desesperam. Buscam uma parceira como se fosse a solução para seus vazios. Correm de uma relação a outra, convencidos de que o amor humano sanará o que só Deus pode restaurar. Mas o coração do homem não encontra seu equilíbrio quando se une a alguém, mas quando se rende completamente ao Senhor. É nessa entrega total, nessa intimidade profunda com Deus, que nasce o verdadeiro propósito. O rei Davi escreveu em Salmos 27, versículo 4: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar no seu templo. Porque alguém como Davi, rodeado de poder, família e soldados, desejava estar a sós com Deus, porque ele entendia que sem essa conexão, tudo o mais perdia sentido. O que muitos homens não sabem é que há bênçãos que Deus não entrega até que o coração tenha sido tratado. Não porque Deus seja cruel, mas porque ama tanto que não quer que o presente acabe destruindo o receptor. Há homens que anseiam por uma esposa, mas ainda não foram formados para serem esposos. Querem ser líderes de família, mas não aprenderam a ser servos de Deus. A solidão não é o castigo por não ter uma parceira, é a oficina, onde se forja o caráter de um futuro esposo, pai e guia espiritual. Gostou do tema? Comente "Deus tem um plano" e clique no sininho para acompanhar cada novidade que vai transformar sua vida. Romanos 5, versículos 3 e 4, declara: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. A prova da solidão, quando abraçada com fé, produz esperança, porque revela que não estamos abandonados, mas moldados. O inimigo fez um trabalho eficaz em distorcer o significado da solidão. Ele a fez parecer um defeito, um castigo, um fracasso pessoal. Mas Deus tem outra perspectiva. A solidão é o contexto ideal para tratar o que não se vê, para curar feridas ocultas sob camadas de atividade, ruído e companhia superficial. Há homens que nunca pararam para olhar dentro de si porque sempre estiveram acompanhados de alguém. Mas, quando chega a solidão, não há mais desculpas. É aí que Deus confronta, revela e transforma. Considera o exemplo do apóstolo Paulo. Embora não saibamos com certeza se foi casado ou não, é evidente que ele viveu grande parte de seu ministério em total entrega a Deus, sem uma companheira ao seu lado. Em 1 Coríntios 7, versículos 7 e 8, Paulo diz: Queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém,
aos solteiros e às viúvas: é bom que fiquem como eu. Paulo não promovia a solidão como um estado superior, mas como uma oportunidade para uma dedicação mais plena à obra de Deus. Em seu caso, estar só não foi uma carência, mas uma vantagem para cumprir seu chamado. Quando entendemos isso, tudo muda. O homem que vive só, sem esposa, não deve se ver como incompleto, mas como alguém que está numa etapa específica do plano de Deus. O problema não é estar só. O problema é não saber por que estás só. Se tua solidão é o resultado de obedecer a Deus, então estás exatamente onde deves estar. Mas, se tua solidão é fruto de orgulho, medo ou decisões erradas, então é momento de buscar direção, e isso só se consegue na intimidade com o Senhor. Ao longo dos anos, conheci muitos homens frustrados por não terem encontrado uma esposa. Sentiam-se ignorados, esquecidos, até amaldiçoados. Mas, quando começaram a ver seu tempo de solidão como uma temporada divina, tudo mudou. Começaram a investir em sua relação com Deus, a curar feridas da infância, a aprender a lidar com suas emoções, a trabalhar em seu propósito. E com o tempo, muitos deles encontraram companheiras que não apenas lhes agradavam, mas estavam alinhadas com o chamado que Deus lhes revelou no secreto. Porque quando um homem se encontra com Deus, encontra também sua verdadeira identidade. E quando um homem sabe quem é, não se une a qualquer uma, mas àquela que foi destinada pelo céu para caminhar ao seu lado. Mas isso só é possível se primeiro permites que Deus te transforme na solidão. Porque o que não curas sozinho, acabarás multiplicando em casal, e o que não enfrentas no secreto, acabará te destruindo em público. Por isso, se hoje estás só, sem esposa, não olhes este tempo com desespero, olha-o com fé. Vê-o como um encontro divino onde Deus quer falar-te, moldar-te e revelar-te teu propósito. Lembra-te do que diz Isaías 30, versículo 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: no retorno e no descanso sereis salvos, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. A salvação não vem do movimento, mas do repouso nele. E a força não nasce da atividade constante, mas da quietude confiada que permite que Deus faça o que tem que fazer. Se você sente que esta mensagem é para você, deixe um like agora e assista até o final. Há uma revelação que não vai querer perder. A sociedade te dirá que precisas de uma parceira para estar completo, mas a palavra de Deus te diz que precisas de Cristo para estar pleno. Não busques fora o que só podes encontrar dentro. Não corras para os braços de uma mulher para evitar enfrentar tua verdade. Corre para os braços do Pai, porque só Ele pode mostrar-te quem és realmente. E quando isso acontecer, estarás pronto para receber, se for a vontade dEle, aquela que caminhará ao teu lado em propósito, não em necessidade. Assim como Deus não entregou Eva até que Adão estivesse completo em sua identidade, em sua tarefa e em sua comunhão com o Criador, também não entregará uma esposa a um homem que ainda não descobriu seu design. Em Gênesis 2, versículos 18 e 22, vemos este princípio. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Por que esse ordem? Porque Deus não entrega bênçãos enquanto o homem está desperto, tentando controlar tudo. Ele entrega quando encontra um coração rendido, em repouso, pronto para receber. Tua solidão tem um propósito. Não é tempo perdido, é tempo consagrado. Permite que Deus complete a obra que começou em ti. Ele não falha. Ele não improvisa. Se hoje estás só, mas estás em suas mãos, estás exatamente onde deves estar. Não corras, não fujas, não tentes preencher o silêncio com ruído. Fica, escuta, ora, permite que Deus te fale.
porque pode ser que este tempo de solidão não seja o fim, mas o começo da maior temporada da tua vida. Há ocasiões em que um homem permanece só, não porque Deus assim o determinou, mas porque decidiu caminhar fora do design divino, apegando-se ao seu próprio entendimento e não à voz do Criador. É importante compreender que nem toda solidão masculina é resultado de um processo espiritual conduzido pelo Espírito. Às vezes, essa solidão é o eco de decisões tomadas sem direção, sem oração, sem discernimento. O livro de Provérbios nos oferece um alerta claro. Em Provérbios 14, versículo 12, lemos: Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Isso nos leva a uma verdade profunda. O fato de estar só pode, em certos casos, ser uma consequência direta de ter ignorado o chamado de Deus ou de se ter apegado a uma vida desenhada segundo a própria vontade e não segundo o plano divino. Quando um homem decide viver segundo suas próprias regras, sem submeter seu coração à guia do Senhor, começa a construir sua vida sobre areia. Pode parecer que tudo vai bem por um tempo, mas eventualmente o vazio se manifesta. Não se trata simplesmente da ausência de uma esposa, mas da ausência de propósito. Porque quando um homem caminha fora do design de Deus, não apenas se perde emocionalmente, mas também espiritualmente. Gênesis 2, versículo 18, nos lembra que foi Deus quem disse que não era bom que o homem estivesse só. Esta declaração não foi produto do desejo do homem, mas da observação do Criador. Quer saber mais sobre o plano de Deus para você? Comente amém e se inscreva, porque o final deste vídeo vai te surpreender. Deus estabeleceu a necessidade de uma auxiliadora idônea desde o princípio, não como uma muleta emocional, mas como parte essencial do propósito do homem. Por isso, quando essa ajuda não está presente, é necessário perguntar: falta-me porque ainda não é o tempo de Deus? Ou porque eu mesmo fechei a porta? O coração humano tende a justificar-se, a racionalizar as decisões que tomou, mesmo aquelas que o afastam do plano de Deus. Muitos homens dizem que preferem estar sós, que estão bem sem uma esposa, que não precisam de ninguém. Mas por trás dessas palavras, muitas vezes se escondem o medo, a amargura ou o orgulho. Jeremias 17, versículo 9, declara: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Não é estranho que quando o homem se deixa guiar por suas emoções, sem submetê-las à palavra, termine se perdendo, mesmo acreditando que avança. Por isso, é necessário fazer uma pausa e avaliar se a solidão atual é o resultado de um treinamento divino ou de uma resistência prolongada ao chamado do céu. Quando Deus chama, Ele o faz com amor, mas também com clareza. O chamado nem sempre é fácil de aceitar, porque implica renúncia, obediência, submissão da própria vontade à vontade superior. Muitos homens receberam uma direção clara de Deus: curar antes de se unir a alguém, deixar relações que não glorificam seu nome, esperar o tempo correto, preparar-se no caráter. Mas nem todos obedecem. Alguns decidem ignorar essa voz e seguir seus próprios impulsos. O resultado não é a paz, mas o desordenamento. E, onde há desordem, não pode haver bênção. Em 1 Samuel 15, versículo 23, o profeta diz a Saul: Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Este trecho revela que resistir ao plano de Deus não é simplesmente uma má decisão, é uma rebelião espiritual. Deus não entrega promessas a quem vive em desobediência persistente. Sua fidelidade é inquestionável, mas sua santidade também o é. Não é compatível esperar por uma esposa segundo Deus.
com uma vida construída fora de sua vontade. Muitos homens oram por uma companheira, mas mantêm hábitos, pensamentos e caminhos que desagradam a Deus. Querem a bênção sem passar pela transformação. Mas Deus não dá o que pode tornar-se um ídolo. Ele não entrega uma esposa a um coração que ainda não aprendeu a colocá-lo em primeiro lugar. Mateus 6, versículo 33, declara com firmeza: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino é deslocado, também o é o cumprimento. A obstinação em seguir um plano pessoal é um dos maiores impedimentos para o cumprimento do propósito matrimonial. Às vezes, o homem se apega à sua ideia de que tipo de mulher quer, de quando ela deve chegar, de como deve ser a relação. E nesse afã por controlar o resultado, fecha-se ao que Deus quer entregar. Outras vezes, o apego não está no desejo de controlar o futuro, mas na recusa de deixar o passado. Há quem siga atado a relações passadas, feridas não curadas, imagens idealizadas que impedem ver com clareza o novo que Deus quer fazer. Isaías 43, versículos 18 e 19 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a conhecereis? Se o coração continua habitando no ontem, nunca poderá receber o que Deus preparou para o amanhã. Outra razão pela qual muitos homens vivem sós é porque confundem independência com autossuficiência. Há quem acredite que depender de alguém é fraqueza e prefira uma vida isolada antes de abrir seu coração e compartilhar sua carga. Mas a autossuficiência não é força, é orgulho disfarçado. Deus criou o homem com a capacidade de liderar, sim, mas também com a necessidade de companhia, de ajuda, de unidade. O design divino não foi a independência absoluta, mas a interdependência amorosa. Efésios 5, versículo 25, apresenta um modelo claro. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Este amor é sacrificial, relacional, profundamente conectado. Não se pode viver este tipo de amor desde a solidão voluntária ou desde a autossuficiência emocional. Para amar, como Cristo, o homem deve primeiro render-se como Cristo. A vontade de Deus nem sempre se manifesta em caminhos cômodos ou evidentes. Às vezes, o que parece lógico para o homem é o contrário do que Deus dispôs. Antes de tudo, deixe seu comentário com um emoji de coração se acredita no propósito divino e assista até o fim para uma surpresa especial. É necessário desenvolver sensibilidade espiritual para discernir quando o plano próprio está tomando o lugar do plano divino. Não basta ter boas intenções, é preciso direção do céu. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, encontramos uma instrução fundamental. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O reconhecimento de Deus em cada decisão é o que abre a porta a um caminho correto. O erro não está em desejar uma esposa, mas em buscá-la com o coração equivocado ou em tempos que não foram santificados. Deus tem uma ordem. Seu plano não se baseia em impulsos humanos, mas em processos eternos. Quando o homem se salta essa ordem, mesmo com boas intenções, colhe frustração. O livro de Ageu nos apresenta uma imagem clara do que ocorre quando se antepõe o próprio ao que é de Deus. Em Ageu 1, versículo 6, lemos: Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos satisfazeis. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que ganha salário, ganha-o para o meter num saco furado. Esse vazio
não é resultado de má sorte, mas de uma vida construída na desobediência. O homem pode estar só, não porque Deus o afastou, mas porque ele mesmo se afastou. Voltar ao design divino é possível, mas requer humildade. A rendição não é uma emoção, é uma decisão diária de deixar de lado a vontade própria e abraçar o caminho do céu. Em Lucas 15, versículo 18, o filho pródigo não foi restaurado até que voltou em si e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse retorno foi o início de sua restauração. Da mesma forma, o homem que vive só e identificou que essa solidão não faz parte do propósito divino, mas é consequência de seu afastamento, deve tomar a mesma decisão: voltar ao Pai, reconhecer seu erro, submeter sua vida novamente à vontade de Deus. Só então poderá caminhar rumo à restauração. Deus não chama o homem a viver na solidão como castigo, mas pode permiti-la como resultado natural de decisões tomadas fora de sua guia. O chamado hoje é a examinar o coração com sinceridade, não desde a culpa, mas desde a verdade. O Espírito Santo não acusa, convence, não condena, transforma. Mas essa transformação começa com um ato de reconhecimento. Em Salmos 139, versículos 23 e 24, Davi ora assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração é a chave para sair de uma solidão sem propósito e entrar numa vida alinhada com o design celestial. Muitos homens passaram anos esperando uma companheira sem antes terem esperado em Deus. E quando a espera se prolonga, o coração se amarga, se esfria, se afasta. Mas Deus não quer homens amargurados, quer homens maduros. Não quer corações frustrados, quer corações rendidos. A espera por uma esposa não deve tornar-se uma obsessão nem um motivo de queixa. Deve tornar-se uma oportunidade para corrigir o rumo, para entregar o que ainda não foi entregue, para permitir que Deus reconstrua desde as bases. Quando um homem deixa de se agarrar ao seu plano e começa a abraçar o plano de Deus, a solidão se transforma. Deixa de ser um buraco escuro e torna-se um espaço sagrado. O problema nunca foi estar só. O verdadeiro problema é estar fora do propósito. E todo propósito que ignora a voz de Deus está destinado ao desgaste. Hoje esse padrão pode ser quebrado. Hoje, o homem que vive só, sem esposa, pode escolher render sua vontade, deixar de se apegar às suas próprias ideias e permitir que Deus endireite seus passos. Porque não há maior plenitude que caminhar no centro da vontade divina, mesmo que isso implique passar pelo fogo da correção. O fogo não consome aquele que se rende, purifica-o. E após o fogo, sempre vem a glória. O desejo de formar uma família não é uma ideia humana, é um reflexo do coração de Deus impresso na criação mesma. Desde o princípio, o design divino contemplou a união entre o homem e a mulher como parte fundamental do propósito humano. Não foi Adão quem pediu uma esposa, foi Deus quem viu que não era bom que o homem estivesse só. Esta verdade permanece vigente e se manifesta no profundo da alma masculina, onde habita um anseio que não pode ser saciado com conquistas pessoais, posses materiais ou amizades superficiais. Esse anseio responde a um design original que segue vigente, mas também exige um nível de preparação espiritual e emocional que muitos ignoram, porque o casamento, longe de ser uma recompensa, é uma tarefa que requer maturidade, obediência e cura interior. Quando um homem vive só, sem esposa, e esse desejo de formar uma família arde em seu interior, a primeira coisa que deve perguntar-se não é quando ela chegará, mas: estou pronto para recebê-la
segundo o padrão de Deus? Não é suficiente desejar ter uma esposa. Esse desejo, embora legítimo, pode ser mal canalizado se não estiver governado por um coração submetido ao Espírito. A miúde, o problema não está no desejo, mas na condição do coração que o abriga. A palavra de Deus declara, em Salmos 37, versículo 4, "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração." Este versículo não implica que Deus concede todos os desejos simplesmente porque existem, mas que transforma nossos anseios quando aprendemos a deleitar-nos nele. Quando um homem se deleita em Deus, suas prioridades mudam, seu foco se purifica e seu desejo de formar uma família deixa de ser uma necessidade desesperada para tornar-se uma extensão de seu propósito eterno. Muitos homens oram por uma esposa sem antes terem passado pelo processo de cura que Deus exige antes de entregar o que considera sagrado. A instituição do casamento não é uma estrutura social, é uma expressão do pacto divino entre Cristo e sua igreja. Efésios 5, versículo 25, revela-o com clareza. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar com esse nível de entrega requer um coração limpo, fortalecido e alinhado com a vontade de Deus. Um coração contaminado por feridas do passado, por padrões emocionais desordenados ou por uma visão distorcida do amor, não pode sustentar o peso desse chamado. Por isso, antes de Deus entregar uma esposa, Ele trabalha com o homem, forma-o, quebranta-o, reconstrói-o, porque não quer uma união que destrua, mas uma que reflita sua glória. Há quem viva só, orando cada dia por uma parceira, sem compreender que a espera não é um castigo, mas um convite ao processo. Um processo que implica revisar as raízes do coração, identificar crenças errôneas, enfrentar traumas não resolvidos e submeter a própria vontade ao plano de Deus. É comum encontrar homens que desejam ser cabeça de lar, mas que não aprenderam a ser servos do Senhor. Querem liderar, mas não aprenderam a render-se. Querem proteger, mas ainda não curaram suas próprias feridas. Querem edificar, mas ainda não foram cimentados sobre a rocha. Jesus disse, em Lucas 6, versículo 48, "É semelhante a um homem que, ao edificar uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, o rio deu com ímpeto contra aquela casa, mas não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha." Esse tipo de edificação não se logra na superfície, requer profundidade, constância e obediência. No mundo espiritual, receber uma esposa é uma incumbência. É ser chamado a refletir o amor incondicional, a paciência, a justiça e a fidelidade de Cristo. Por isso, Deus não entrega essa responsabilidade a quem não está preparado para carregá-la, não porque seja um Deus exigente, mas porque é um Pai que protege tanto o que entrega quanto o que recebe. Se um homem não aprendeu a governar suas emoções, não poderá cuidar do coração de uma mulher. Se não foi fiel no pouco, não poderá ser confiável no muito. Se não aprendeu a amar a Deus acima de tudo, terminará idolatrando sua esposa ou exigindo dela o que só Deus pode dar. É por isso que muitos homens permanecem sós, não porque Deus esqueceu seu clamor, mas porque Ele está esperando ver neles o fruto de uma obediência que sustenta a promessa. No livro de Gênesis, antes que Eva apareça em cena, Deus entrega a Adão uma tarefa específica: cuidar e lavrar o jardim. Dá-lhe domínio, responsabilidade e propósito. Adão não foi criado para estar ocioso, mas para ser frutífero, mesmo na solidão. Essa responsabilidade precede a relação. O ordem é intencional, porque Deus não forma casamentos para preencher vazios, mas para potencializar
Propósitos. Um homem que ainda não identificou seu propósito, que não assumiu seu chamado, nem desenvolveu seu potencial, não está pronto para ser esposo. Porque o casamento não é um refúgio do tédio, nem uma solução para a insegurança. É uma missão. E cada missão requer treinamento, visão e caráter. O erro de muitos homens é querer receber sem terem se deixado formar. Desejam colher sem terem semeado, construir sem terem cavado, amar sem terem sido transformados. O desejo de ter uma esposa deve vir acompanhado por uma busca intencional de maturidade. Essa maturidade não chega com a idade nem com a experiência humana. Chega com a obediência ao processo de Deus, com a rendição total à sua voz, com a disposição de deixar para trás o velho para receber o novo. 2 Coríntios 5, versículo 17, afirma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa renovação não ocorre na superfície, ocorre no secreto, na intimidade, nos momentos em que ninguém vê, mas Deus está operando. O homem que vive só, mas deseja formar uma família, precisa compreender que Deus não está em silêncio, mas em trabalho. E muitas vezes, esse trabalho se dirige primeiro ao coração, não para castigar, mas para preparar. Não para fazer esperar em vão, mas para forjar no profundo aquilo que sustentará a bênção quando chegar. Porque o amor não se sustenta com emoções, sustenta-se com compromisso, com sacrifício, com caráter. E o caráter não se herda, desenvolve-se. Em Hebreus 12, versículo 11, lemos: é verdade que nenhuma disciplina, no momento, parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto pacífico de justiça nos que por ela foram exercitados. Esse fruto é o que Deus espera ver antes de entregar uma companheira. A cura interior é uma condição indispensável para a edificação de uma família segundo o coração de Deus. Porque as feridas não tratadas tornam-se padrões destrutivos. O homem que não perdoou seu pai, que não curou a traição de uma relação passada, que não confrontou suas inseguranças, terminará repetindo ciclos que Deus deseja romper. Mas para que isso ocorra, ele deve permitir que a luz da palavra ilumine seu interior. Hebreus 4, versículo 12, declara: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa penetração não é confortável, mas é necessária, porque só o que foi exposto pode ser transformado. O homem que ora por uma esposa deve primeiro orar por um coração conforme o de Deus, porque não se trata apenas de ter companhia, mas de ter a capacidade de refletir o amor do Pai na intimidade do lar. Esse amor não se improvisa. Aprende-se na presença de Deus. Cultiva-se na obediência. Fortalece-se na adoração. Confirma-se na palavra. Quando um homem ama a Deus, com todo o seu ser, está pronto para amar uma mulher com fidelidade, porque seu amor não dependerá de suas emoções, mas de seu pacto. Um pacto que não se quebra com as tempestades, que não se enfraquece com o tempo, que não se contamina com as pressões externas. Um pacto que nasce em Deus e se sustenta nele. O tempo de preparação não é tempo perdido, é tempo consagrado. É um altar onde se forja o eterno. Cada dia de espera, cada oração não respondida, cada silêncio divino faz parte de uma obra maior. Não há orações ignoradas no reino. Há orações que estão sendo respondidas com processos, com formação, com refinamento. O ouro não se forma no frio, forma-se no fogo. Assim também o caráter. E esse caráter é a base de um casamento sólido. Quando o homem compreende isso,
deixa de queixar-se e começa a render-se. Deixa de pedir e começa a escutar. Deixa de correr atrás de uma esposa e começa a correr atrás de Deus. E nesse caminho, a promessa encontra seu cumprimento. O desejo de formar uma família é nobre, mas deve estar enraizado na obediência, não na urgência, não na carência, não na comparação com outros. Deve nascer do Espírito e ser sustentado pela fé. O homem que anseia por uma esposa deve tornar-se primeiro o homem que Deus deseja entregar. E essa transformação é pessoal, íntima, profunda. Não se mede em conquistas, mas em entrega. Não se baseia em aparências, mas em frutos. Não se alcança com esforço humano, mas com rendição espiritual. Deus não está buscando homens perfeitos, mas homens dispostos a serem moldados, corrigidos, dirigidos, dispostos a deixar para trás o que os impede de avançar, dispostos a renunciar aos seus planos para abraçar o design eterno. O desejo de formar uma família é uma semente, mas essa semente precisa de terra fértil, água constante e tempo sob o sol. Só assim germina. Só assim dá fruto. O processo não pode ser acelerado, mas pode ser aceito com humildade. Hoje é tempo de voltar o coração ao Pai, de permitir que seu Espírito revele o que ainda precisa ser curado, de deixar que a palavra desarraigue o que impede o crescimento e de caminhar cada dia com a certeza de que Deus não esquece as orações, mas responde com um plano maior que o desejo humano. Quando o coração está pronto, a promessa chega. Não antes, não depois, no tempo perfeito. E quando chega, não apenas preenche um vazio, mas confirma um propósito eterno. Na profundidade do design divino, a masculinidade não foi concebida para viver em isolamento. Desde o primeiro sopro sobre o pó, o homem foi criado para relacionar-se, para liderar desde a conexão, para refletir um Deus que é, em si mesmo, comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. A essência masculina encontra plenitude quando se desdobra em propósito compartilhado, em entrega sacrificial, em serviço amoroso. O isolamento prolongado, longe de alimentar essa identidade, a desfigura. O que começou como uma etapa pode tornar-se uma prisão emocional se não se reconhece o momento em que a solidão deixou de ser formação e passou a ser evasão. A palavra de Deus não deixa dúvidas. Em Gênesis 2, versículo 18, lemos: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Esta afirmação não se refere apenas ao estado civil, mas a uma condição existencial. A solidão não é o estado final para o homem, mas um trânsito para uma vida de responsabilidade, comunhão e propósito coletivo. Quando um homem permanece só sem direção, produz-se uma desconexão que afeta seu design original. O isolamento pode ser útil quando é temporário e dirigido por Deus, mas pode deformar se for alimentado por medo, orgulho ou apatia. Não há crescimento pleno numa vida desligada de relações significativas. O caráter não se aperfeiçoa no enclausuramento, mas no atrito, na interação, no dar e receber, constante que desafia o ego e molda o espírito. Em Provérbios 27, versículo 17, diz: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Isso só ocorre em contexto relacional. A masculinidade bíblica não floresce na autodependência nem na indiferença, mas na entrega a uma causa maior, na construção de vínculos que refletem o reino de Deus. Um homem pode construir muros ao seu redor pensando que se protege, quando na realidade se enclausura. Pode preencher seus dias com atividades, metas individuais e conquistas pessoais, sem notar que sua alma está secando por falta de conexão real. O homem foi desenhado para fazer cobertura, guia, reflexo do amor de Deus para com outros. Em Efésios 5, versículos 28 e 29, a Escritura diz:
Assim devem os maridos amar suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a protege, como também Cristo faz com a Igreja. Este trecho não fala apenas de afeto, mas de uma responsabilidade profundamente espiritual e relacional. O homem não pode sustentar nem cuidar de outros se primeiro não entendeu que foi criado para fazê-lo. Não pode refletir a Cristo se decidiu viver desconectado do propósito de amar. O isolamento prolongado termina erodindo o propósito. Quando o homem se acostuma a viver só, pode começar a crer que não precisa de ninguém, que está melhor assim, que as relações são um risco desnecessário. Essa mentalidade não provém do espírito, mas da alma ferida, ou do raciocínio orgulhoso que se opõe ao design do céu. Em 1 Coríntios 12, versículo 21, Paulo fala do corpo de Cristo como uma unidade composta de muitos membros, onde nenhum pode dizer ao outro, não preciso de ti. Este princípio também se aplica ao homem individual. Quando um homem diz, posso sozinho, nega uma verdade fundamental. Deus nos criou para viver em interdependência, para edificar mutuamente, para refletir sua imagem através do vínculo. A masculinidade que se isola, se desvirtua, perde sensibilidade, torna-se áspera ou indiferente e deixa de ser canal de bênção. A força do homem não se mede por sua capacidade de estar só, mas por sua capacidade de amar, de servir, de sustentar. Jesus, o modelo perfeito de homem, nunca caminhou só por escolha. Ainda sendo autossuficiente como filho de Deus, escolheu viver em comunidade, formar discípulos, chorar com seus amigos, compartilhar a mesa, caminhar acompanhado. Em João 15, versículo 15, Jesus diz aos seus discípulos, já não vos chamo servos, mas amigos. A masculinidade divina se manifesta na vulnerabilidade santa de caminhar com outros. Isolado, o homem pode proteger-se da dor, mas também se priva do crescimento. Pode evitar conflitos, mas também o desenvolvimento. Pode esquivar-se do rejeição, mas também da redenção que ocorre na relação. Uma vida masculina que se fecha ao vínculo, perde seu eixo, porque na interação com outros, o homem não apenas dá, mas também recebe correção, consolo, visão e direção. Quando corta esse fluxo, começa a viver segundo suas próprias conclusões, afastando-se pouco a pouco do conselho, do corpo, do design. Em Provérbios 18, versículo 1, lemos: o que se isola busca seu próprio desejo e se insurge contra toda a sabedoria. Este isolamento não é nobre, é rebelde. É uma tentativa de autonomia que não provém do céu, mas da carne. É uma negação do princípio de sujeição mútua, de comunidade, de corresponsabilidade. Não há honra na solidão autoimposta quando esta nasce do desejo de evitar o compromisso. A verdadeira masculinidade se mede em função de sua capacidade para assumir responsabilidade relacional, não em sua habilidade para escapar dela. Deus não desenhou o homem para estar na margem. Desenhou-o para estar no centro do propósito, edificando, protegendo, provendo, liderando em amor. Quando um homem decide viver à margem, renuncia a essa tarefa. Desconecta-se não apenas dos outros, mas também de si mesmo. Começa a ignorar áreas de sua vida que só se desenvolvem quando está em relação com outros. As emoções não se afinam na solidão, afinam-se no trato. A paciência não se treina no vazio, mas na fricção. A compaixão não se ativa no enclausuramento, mas no encontro. O domínio próprio não se afirma com pensamentos, mas com ações concretas que implicam convivência, espera, perdão, entrega. Uma masculinidade que se isola também corre o risco de deformar seu entendimento de autoridade. Sem relações que o desafiem,
O homem pode começar a ver-se como medida de todas as coisas. Pode alimentar ideias errôneas sobre o papel da liderança, crendo que esta é poder ou controle em vez de serviço e entrega. Jesus confrontou esse modelo quando lavou os pés de seus discípulos e disse, em Mateus 23, versículo 11, "O maior entre vós será vosso servo." Sem relações que o exponham à necessidade de servir, o homem corre o perigo de tornar-se alguém que exige sem dar, que manda sem amar, que se impõe sem cobrir. A liderança bíblica começa na mesa, não no trono. E a mesa é lugar de encontro, de vulnerabilidade, de conversa. A vida do homem que vive só, sem esposa, pode cair em rotinas que o desconectam de sua missão relacional. Pode crer que sua maneira de viver é mais eficiente, mais livre, mais conveniente. Mas o propósito eterno não foi desenhado para a eficiência, mas para a transformação. Deus não busca homens que simplesmente façam o correto, mas que vivam conforme seu design. E esse design exige interação, pacto, comunhão. Não há plenitude na produtividade se não há comunhão. Não há fruto que perdure sem semeadura em relação. Não há impacto eterno desde uma vida centrada unicamente em si mesma. A masculinidade bíblica é um reflexo de Cristo, e Cristo é relação viva, não conceito abstrato. O homem que se isola arrisca desenvolver uma espiritualidade sem corpo, uma fé sem prática, uma devoção que não se traduz em ações concretas para com outros. 1 João 4, versículo 20, resume assim: se alguém diz, "Eu amo a Deus" e odeia a seu irmão, é mentiroso. A fé autêntica se manifesta na relação. Não pode haver amor genuíno a Deus sem amor manifesto ao próximo. O homem que busca viver conforme o design celestial deve entender que não foi chamado a isolar-se, mas a refletir o caráter do reino em cada vínculo que cultiva. A restauração da masculinidade começa quando o homem reconhece que sua força não está no que evita, mas no que assume. Quando deixa de temer a vulnerabilidade, quando se atreve a compartilhar sua vida, não desde a necessidade, mas desde a plenitude, quando compreende que ser cabeça não significa dominar, mas sustentar, que ser líder não implica ter todas as respostas, mas estar disposto a amar primeiro, que seu design não é sobreviver só, mas construir junto a outros. A masculinidade não encontra sua forma na distância, mas na entrega. A solidão que fortalece é a que tem data de saída. O isolamento que forma é o que tem propósito. Mas, quando o isolamento se prolonga e começa a definir a identidade do homem, torna-se um obstáculo espiritual. O inimigo busca homens desconectados, porque um homem isolado é mais fácil de enganar, mais vulnerável à confusão, mais propenso a justificar o que o espírito não aprova. A serpente não falou com Eva em comunidade, falou no isolamento. Quando o homem permanece só fora do design de Deus, abre espaço para argumentos que não nascem da verdade, mas da distorção. Por isso, é vital discernir se a solidão é uma tarefa divina ou uma evasão pessoal. Voltar ao design de Deus implica aceitar que a plenitude do homem se ativa na relação, que sua missão não se cumpre no enclausuramento, mas na abertura, que seu chamado não se sustenta no que logra sozinho, mas no que edifica com outros, que a imagem de Deus nele se reflete com mais força quando ama, quando serve, quando se entrega. A restauração do propósito masculino começa quando se reconhece que não foi criado para caminhar só, mas para deixar marca junto a outros. Não há maturidade espiritual sem comunidade. Não há desenvolvimento masculino sem vínculo. Não há plenitude na solidão quando esta contradiz o design eterno. O homem foi chamado a amar como Cristo, a edificar como Paulo, a cuidar como José,
a liderar como Neemias, nenhum deles o fez em isolamento. Todos caminharam acompanhados, desafiados, sustentados, porque a masculinidade que transforma não é a que se protege, é a que se entrega. Um homem que vive só, sem esposa, deve examinar sua solidão, não com olhos humanos, mas com discernimento espiritual. Perguntar-se se está ali por propósito ou por evasão, se seu isolamento o está aproximando de Deus ou o afastando de seu design, se está sendo formado ou deformado. Porque a masculinidade foi criada para o encontro, não para o enclausuramento, para o pacto, não para o repliegue, para a liderança relacional, não para o controle individual. A restauração começa com uma decisão: deixar de se conformar com menos do que Deus desenhou e voltar ao lugar onde a masculinidade floresce, onde o propósito se ativa, onde a identidade se alinha. Esse lugar não é a solidão, é a comunhão viva com Deus e com os outros. É aí que o homem volta a fazer o que foi criado para fazer. A restauração interior é a base sobre a qual Deus edifica um lar sólido. Antes de entregar uma esposa, ele se encarrega de purificar o homem no mais profundo, não apenas para proteger a mulher que será confiada a seu cuidado, mas para que o próprio homem não destrua o que tanto anseia receber. Quando o coração não foi curado, toda relação torna-se um reflexo de feridas não tratadas, e o casamento, longe de ser uma bênção, transforma-se num campo de batalha onde a alma não preparada reage, fere e repete padrões destrutivos. Por isso, a formação de um esposo conforme o coração de Deus não começa com uma promessa, mas com uma rendição. Não começa com a chegada de alguém, mas com a restauração da alma. Deus trata com o que está oculto, não com o visível. O homem que vive só, sem esposa, e deseja unir-se em pacto, deve entender que Deus escrutina os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4, versículo 12, afirma que a palavra é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e que discerne o mais íntimo. Esse discernimento não busca condenar, mas revelar. O que permanece escondido cresce nas sombras, mas o que é exposto na luz pode ser transformado. As emoções reprimidas, os temores encobertos, a vergonha do passado, o orgulho disfarçado, tudo deve ser confrontado pela verdade. Só assim, o homem pode ser livre para amar, como Cristo, sem expectativas doentias nem demandas egoístas. Davi clamou em Salmos 51, versículo 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse clamor deve ser o ponto de partida, porque não se trata de ser um bom homem em aparência, mas de ser um homem restaurado no interior. A restauração não é sempre visível de imediato, mas seus frutos são evidentes na obediência, na humildade, na paciência e na compaixão. Só quando o homem passou por esse processo, Deus pode confiar-lhe uma esposa sem risco de que sua imaturidade danifique o propósito. Não é o conhecimento que o faz apto, mas o caráter. Não é sua experiência que o autoriza, mas sua disposição a deixar-se moldar. Quando o coração foi restaurado, o amor flui sem condições. Não busca o seu, não se irrita facilmente, não guarda rancor, ama porque foi curado, serve porque foi quebrantado, lidera porque aprendeu a obedecer. Essa é a classe de esposo que Deus está formando no secreto, na intimidade, na espera. O homem que se rende a esse processo poderá receber o que pediu, não por mérito, mas porque agora está pronto para sustentá-lo. Porque Deus não entrega promessas para que se quebrem, mas para que reflitam sua glória. A solidão, quando compreendida desde a perspectiva de Deus, pode tornar-se o cenário onde nasce o chamado mais alto. Nem todos os homens estão destinados ao casamento e nem todos os que permanecem sós estão incompletos.
Há homens que foram apartados pelo céu, não por descuido, mas por um design diferente, porque sua consagração não está ligada a formar um lar, mas a estender o reino com uma liberdade que só a solteirice permite. O apóstolo Paulo ensinou isso com clareza, em 1 Coríntios 7, versículo 32. Quero, pois, que estejais sem preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor. Este enfoque não exalta a solidão como superior, mas a reconhece como uma tarefa sagrada para certos homens, cujo propósito requer uma disponibilidade total. Nos planos eternos do reino, há tarefas que exigem um nível de foco que não permite a distração emocional de uma relação. Jesus mesmo viveu sem casar-se, e nele vemos o exemplo mais alto de uma vida plena, abundante e completamente entregue. Sua solteirice não foi um acidente. Foi uma escolha alinhada com o propósito eterno. Seu tempo, seu corpo, sua energia, tudo foi dirigido para uma missão que requeria completa disponibilidade. Em seu exemplo, compreendemos que a plenitude não depende do estado civil, mas da obediência ao chamado divino. Um homem que vive só deve perguntar-se se sua solidão faz parte dessa consagração. Nem todos o serão, mas aqueles que o são experimentam uma graça especial para caminhar em fidelidade sem necessidade de uma companheira. Em vez de lutar contra a sua condição, devem aprender a abraçá-la como uma plataforma para servir, para interceder, para edificar vidas com uma intensidade que não poderia ser alcançada em outro estado. Não se trata de renunciar por resignação, mas de aceitar uma escolha divina que concede uma herança distinta. Isaías 56, versículo 5, declara: Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno lhes darei, que não será apagado. Este trecho é um lembrete poderoso de que há honra reservada para os que vivem entregues completamente aos assuntos do reino. Quando a solidão é uma plataforma, deixa de sentir-se como uma perda. O coração se ordena sob a vontade de Deus e a mente se foca no eterno. Serve-se sem distração. Ama-se sem divisão. Vive-se com uma paixão indivisível. O homem que foi chamado a viver sem esposa não está incompleto, está consagrado. Sua vida torna-se um altar permanente, uma oferta contínua, um testemunho do poder de viver para um só Cristo. Essa vida, embora diferente, não é menor, é sagrada. Quando um homem vive só, sem esposa, também enfrenta uma pergunta silenciosa que pesa no mais fundo. Qual o valor da minha vida quando ninguém me espera ao voltar para casa? Esta é a dimensão menos visível, mas não menos real da solidão, o sentido de pertencimento. Porque além do chamado, da preparação, do caráter ou do propósito, todo o coração humano anseia por ser visto, reconhecido, necessário. No entanto, essa necessidade só pode ser plenamente satisfeita por aquele que nunca esquece, nunca abandona e está sempre presente. Salmos 27, versículo 10, declara com força: Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Essa presença permanente é o que dá valor ao homem, mesmo quando não há outros rostos ao seu redor. Deus não mede o impacto de uma vida pelos vínculos humanos que a rodeiam, mas pela obediência com que se entrega cada dia. O homem que vive só não está à margem do plano divino. Está no centro de uma história que só ele pode escrever com Deus. Não importa se sua casa está em silêncio, se sua agenda não está marcada por aniversários, ou se suas noites não incluem vozes familiares. Sua existência segue sendo parte do design eterno. E nesse design, cada dia vivido em fidelidade, cada decisão tomada em integridade,
Cada oração elevada em secreto pesa com um valor incalculável na balança do reino. A pergunta não é se estás só, mas se estás completo naquele que te chamou. Porque só quando o coração se afirma nessa plenitude, pode caminhar com segurança, seja rumo a uma promessa futura, seja numa vida de consagração. Nenhum homem está fora de lugar quando está na vontade de Deus. Ali, tudo tem propósito. Ali, tudo encontra sentido. Ali, até a solidão se torna companheira do sagrado. Quando assisti ao vídeo sobre a solidão masculina, senti meu coração ser tocado de uma maneira profunda, como se Deus estivesse falando diretamente comigo. A mensagem de que a solidão não é necessariamente um castigo, mas pode ser um espaço sagrado para a formação, mudou minha perspectiva. No Brasil, onde a cultura valoriza tanto a família, a comunidade e o calor humano, viver sozinho, muitas vezes, é visto com estranheza, quase como um fracasso. Mas o vídeo me fez refletir que, às vezes, Deus nos coloca em um deserto, não para nos abandonar, mas para nos preparar. A história de Moisés, que passou 40 anos em Midian antes de ser chamado, me marcou profundamente. Ele não estava perdido, estava sendo moldado. Isso me fez pensar nas vezes em que me senti frustrado por estar só, sem uma esposa, sem entender por que as coisas não aconteciam no meu tempo. A verdade é que Deus não opera no nosso relógio, mas no dele, e cada momento de silêncio tem um propósito eterno. A citação de Gênesis 2:18, "Não é bom que o homem esteja só", ressoou em mim como um lembrete de que o desejo por companhia é parte do design divino, mas também exige preparação. No Brasil, onde as relações são tão celebradas, muitas vezes corremos para preencher o vazio com pessoas, sem antes buscar a plenitude em Deus. O vídeo me ensinou que a solidão pode ser um altar onde Deus trabalha nosso caráter, nossa fé e nossa dependência nele. A história de Elias, sustentado pelos corvos no ribeiro de Querite, me fez perceber que Deus provê, mesmo nos momentos de maior isolamento. Isso me trouxe paz, porque em nossa cultura, onde a comunidade é tão vibrante, estar só pode parecer um peso. Mas Deus usa esses momentos para nos ensinar a ouvir sua voz acima do barulho do mundo. O exemplo de Jesus, que enfrentou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, foi um choque de realidade. Se até o Filho de Deus precisou de um tempo de separação, por que eu me sentiria incompleto por estar só? A mensagem de que a solidão, quando vivida em obediência, é um espaço de formação, me fez repensar minha própria jornada. No Brasil, onde a pressão social para formar uma família é enorme, muitas vezes nos desesperamos para encontrar alguém, como se isso fosse a solução para todos os nossos problemas. Mas o vídeo me mostrou que o verdadeiro equilíbrio vem quando nos rendemos a Deus, não quando buscamos validação em outra pessoa. A citação de Salmos 27:4, onde Davi pede para estar na casa do Senhor, me inspirou a buscar primeiro a intimidade com Deus, sabendo que Ele alinha nossos desejos com seu propósito. Uma das lições mais poderosas que tirei foi que a solidão não define minha identidade. No Brasil, onde o calor humano e as conexões familiares são tão valorizados, é fácil sentir-se à margem quando se vive só. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7:7-8, nos lembra que estar solteiro pode ser um dom, uma oportunidade para servir a Deus com dedicação total. Isso me fez refletir sobre como posso usar meu tempo de solitude para crescer espiritualmente, ajudar os outros e investir no meu propósito. A cultura brasileira nos ensina a valorizar o coletivo, mas também precisamos aprender a valorizar os momentos a sós com Deus, onde Ele nos prepara para algo maior.
Outra lição prática que aprendi é a importância de examinar meu coração com sinceridade. A citação de Salmos 139, versículos 23 a 24, onde Davi pede a Deus para sondar seu coração, me desafiou a olhar para dentro de mim. No Brasil, onde muitas vezes escondemos nossas emoções por trás de sorrisos e festas, é difícil admitir nossas fraquezas. Mas a solidão me força a enfrentar o que está escondido: mágoas, orgulho, medos. Aprendi que antes de buscar uma esposa, preciso permitir que Deus cure essas áreas para que eu possa amar com a mesma entrega que Cristo demonstrou pela Igreja, como diz Efésios 5:25. Isso exige humildade, algo que nossa cultura, com sua ênfase em paixão e espontaneidade, nem sempre incentiva, mas que é essencial para construir um futuro sólido. Aplicando essas lições na minha vida, decidi transformar meus momentos de solidão em oportunidades de crescimento. Em vez de me lamentar por estar só, comecei a orar mais, a estudar a palavra e a servir na minha comunidade. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, percebi que posso usar meu tempo para impactar vidas, seja ajudando em projetos da igreja ou sendo um amigo presente para quem precisa. A citação de Isaías 30:15. No retorno e no descanso, sereis salvos. Na tranquilidade e na confiança, estará a vossa força. Me ensinou a confiar no tempo de Deus, mesmo quando a sociedade me pressiona para resolver minha solidão. Aprendi que minha plenitude não depende de uma esposa, mas de estar alinhado com o propósito de Deus. Outra aplicação prática foi aprender a me conectar com os outros, mesmo estando solteiro. A cultura brasileira valoriza o "juntos somos mais fortes", e percebi que a solidão não significa isolamento total. Posso construir amizades significativas, participar de grupos na igreja e compartilhar meu propósito com outros. A citação de Provérbios 27:17, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo, me inspirou a buscar relações que me desafiem a crescer. Isso me ajudou a equilibrar minha necessidade de solitude com a importância de estar em comunidade, algo tão caro à nossa cultura. Por fim, a maior lição foi que Deus nunca me abandona, mesmo nos momentos de maior silêncio. Salmos 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Me trouxe uma paz indizível. No Brasil, onde a família é o centro de tudo, saber que Deus é minha verdadeira família me dá segurança para caminhar, seja solteiro ou casado. Minha solitude agora é um espaço sagrado, onde Deus me prepara para refletir sua glória, seja em um lar futuro ou em uma vida de consagração total a Ele. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Comente abaixo: Deus tem um plano. Se você acredita que sua solidão tem um propósito divino, e assista até o final para uma revelação que pode mudar sua perspectiva. Vamos juntos descobrir o que Deus tem reservado para nós.